Bom dia, nono ano. Vamos iniciar a nossa aula da semana do dia 21 de setembro até o dia 25. Nós vamos trabalhar com a equação do segundo grau, lá no livro, página 144, tá bom? Vou pegar o livro aqui e vou comentar com vocês. Aqui no nosso livro, ele tá dando um exemplo de uma piscina, ó, equação do segundo grau com uma incógnita, que é o x, tá? Considere a situação a seguir. O engenheiro Vitor recebeu uma encomenda para a construção de uma piscina retangular com duas exigências. A primeira, o comprimento com 10 metros a mais que a largura. Segunda exigência, a área tem que ser de 144 metros quadrados. Para determinar as medidas da superfície dessa piscina, o Vitor representou a largura por x e o comprimento por x mais 10. Então, aqui tem o desenho da piscina e eu vou explicar o que está acontecendo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, ó. Um exemplo, deixa eu pegar um papelzinho aqui. Se eu tenho uma piscina retangular, então ela é assim, né? O comprimento é maior do que a largura. Quando ele fala que a primeira exigência dele é que o comprimento seja 10 metros a mais, vamos supor que essa largura fosse 3. Então, se o comprimento tem que ter mais 10, ela teria 13. Não é, pessoal? 13 é 10 a mais do que 3. Então, a segunda exigência é que tenha 144 metros quadrados. Aí eu vou lembrar da área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Nesse caso, a base é 13 e a largura vai ser a altura, né? 3. Se eu fizer essa multiplicação, ó, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1, 3. 39 está muito longe desses 144, tá vendo? Então, eu posso trabalhar pelo método das tentativas, de ficar chutando valores, até encontrar esse resultado aqui. Então, vamos lá, ó. O que ele fala, então? Eu vou fazer aqui um desenho de uma piscina, né? Fazer, como eu falei para vocês, uma piscina retangular, né? O desenho é só para que a gente possa entender um pouco melhor. Ela é uma piscina retangular. Ele não sabe, ele vai ser x aqui, não tem certeza. O comprimento vai ser x mais 10, porque é uma exigência. Então, se aqui for 5, aqui vai ser 5 mais 10, 15. Se aqui for 6, aqui vai ser 6 mais 10, 16. Tá? Então, essa é uma exigência. Só que quando eu fizer essa multiplicação, então eu vou escrever uma equação que representa tudo isso. Porque a gente já sabe, ó, que a área é igual a base vezes a altura. E ele está dizendo lá que a área tem que ser igual a 144 metros quadrados. Então, no lugar dessa área, eu vou colocar esse 100, porque aqui é altura ou largura. E essa base aqui é o comprimento. E aqui é a nossa área. Ó, então é A de área, a base que é o comprimento e esse A de altura que é a altura ou largura. Porque quando eu olho o desenho assim, é altura, mas quando a piscina tá no chão, é largura. Então eu vou substituir aqui o 144. A minha base vai ser o x mais 10, ó. E a minha largura vai ser o x. Eu tenho aqui uma equação. Ficou o quê? Eu coloquei entre parênteses porque o x vai multiplicar os dois, tá? Porque eu não sei ainda quem é esse x. Então, eu vou fazer essa multiplicação que a gente aprendeu lá no 8º ano. Vamos relembrar? Vou fazer aqui no papelzinho separado, ó. Lembra quando a gente tinha no 7º e no 8º ano aquela continha assim, ó, por exemplo? Aí você faz 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1,
2 é a conta que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. X vezes x, x ao quadrado. 10 vezes x, 10x. Para eu ter uma equação bonitinha, do jeito que o livro traz, ele leva esse 144 para o outro lado da igualdade. Aí eu escrevo a conta assim, ó. Fica primeiro o x ao quadrado, o 10x, e esse 144 troca de lado trocando de sinal. Aí, como não ficou ninguém aqui, eu escrevo 0. Essa é uma equação do segundo grau. Por quê, professora? Porque tem o expoente 2, ó. Então, ela é uma equação do segundo grau. Vamos pegar o livro de novo? Lá no livro ele mostra isso. Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui. Tá vendo, ó? Como ele escreve com parênteses, como eu fiz, e depois ele já mostra isso daqui. Mas você não sabe de onde que surgiu, então eu expliquei para vocês agora. Aí ele fala que a gente tem uma equação do segundo grau com uma incógnita, porque é o x. Aí ele usa essa forma generalizada aqui, ó, no livro. Porque esse A representa um número qualquer. O B, nesse caso, é o 10, ó, que acompanha o x. E o C é o 144. Esse detalhe entre parênteses fala com A diferente de 0. Significa que o número que acompanha o x ao quadrado não pode ser 0. Ele tem que ser diferente, esse símbolo de diferente. Tá? Então, no caso aqui, quando não tem nada, vale 1. Pode ser 1, 2, 3, 4, nunca 0. Porque daí ele deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, aqui no livro, ó, ele fala, o A é o coeficiente do quadrado. Ou seja, o coeficiente do x ao quadrado. O B é sempre o coeficiente do x. E o C é o termo independente, é o termo que não tem x. Vai ser sempre assim. E aqui no livro ele traz algumas opções pra gente, ó. 5x ao quadrado, 6x mais 1/5. Aí na frente ele escreve que o A é 5, o B é o menos 6, ó. E o C é o 1/5. Aí ele dá outro exemplo, pode ser decimal? Pode, tá vendo? Aí o C é 0, porque não tem esse termo sozinho. Pode. Quem não pode ser 0 é apenas o A. Na terceira opção, fração? Pode ser fração. Na terceira opção, com raiz? Também pode. Então, tem vários tipos aqui que a gente pode ter. Então, explorem essa página do livro, ó, a página 144. Leiam ela. Tá? É importante. Aqui na outra página tem um exercício aqui, ó. O número 1. Verifique quais das equações a seguir são do segundo grau e identifique o coeficiente ABC. No meu livro já está respondido, ó. Eu tenho x ao quadrado, x e o termo independente. Então, uma equação completa, onde o A é o 8, o B é o 17 e o C é o 4, tá vendo? A alternativa B não tem x ao quadrado, então, ó, não é a equação do segundo grau, tá vendo que não tem nada escrito aqui na frente? C, 0, ó, não pode, isso aqui não pode acontecer, então também não tem nada aqui, não é a equação. Ele fala, verifique quais são, então essa, a B e a C não é. Na letra D, pode, ó, então eu tenho, e pode ser Y também, tá vendo? Não precisa ser sempre x, não. Então, o A é o 1/5, não tem o B, tá vendo? Porque o B é o número acompanhando o x ao quadrado. Não tem, então eu coloco 0. E o C é o número que está sozinho. Então, só o A que não pode ser 0. Na alternativa E, temos também, ó, com o Y. Então, quem é o A? É o 4. O B é o 5, é o número que acompanha a letrinha sem expoente. E nesse caso, o C é o 0. Somente o A não pode ser 0. E na letra F, tá invertido? Não tem problema. Tem x ao quadrado? Beleza? Então, quem é o A? É o número que acompanha o x ao quadrado. Não tem ninguém aqui, ó. Então, vale 1, tá vendo? Quando não tem nada, vale 1. O B. B é o número que acompanha a letra sem expoente. Não temos, então o B vai ser 0. Não temos um número acompanhando o x sem expoente. E o C é o menos 9, que é o termo independente, é o número que não tem incógnita. Então, no caso, a letra C é o menos 9. Então, ó,
comentei o exercício número 1 com vocês. Vamos para o próximo vídeo?